Olá, meu nome é Kaique, sou estudante da Faculdade de Farmácia e tenho como orientadora a professora doutora Nessimata Soares, e hoje irei apresentar meu trabalho que tem como título Avaliação de antígenos recombinantes no imunodiagnóstico da infecção por Strongyloides stercoralis. O Strongyloides stercoralis é o agente etiológico da estrongiloidíase humana, que é visto como uma doença negligenciada, afetando assim cerca de 614 milhões de pessoas em todo o mundo. A sua infecção acontece por via cutânea ou mucosa e muitas vezes ela é assintomática e crônica. Quanto o diagnóstico definitivo ocorre pela detecção de lava nas fezes, tendo como método mais utilizado o Berra-Moraes, porém, o método mais sensível é a cultura em placas de Agar. Só que esses testes parasitológicos, eles possuem uma sensibilidade variável, de acordo com a carga parasitária e também intermitência das lavas, levando assim uma análise de 3 amostras em dias alternados. Tendo como sugestão, tem esse diagnóstico imunológico, que acontece por meio do ELISA, tendo assim uma boa sensibilidade e também especificidade. No entanto, tem algumas limitações quanto a reações cruzadas, também o imunodiagnóstico falso positivo e a obtenção desse extrato bruto. Antígeno bruto, na verdade, perdão. Quanto aos antígenos recombinantes, eles vêm sendo estudados e os dados na literatura nos mostram que o NA-ELISA tem uma boa sensibilidade e também especificidade. No entanto, o SSR-ELISA ele possui uma baixa sensibilidade, mostrando assim que não teve um resultado tão esperado no ELISA. Recentemente, a empresa AIMBIOS desenvolveu um protótipo de imunoensaio que tem a combinação desses dois antígenos recombinantes. Os estudos relatam que realmente há uma alta sensibilidade e especificidade, porém não foi estudado em regiões endêmicas para esses geomentos. Quanto ao objetivo, tem como avaliar a sensibilidade e a especificidade dos antígenos recombinantes cedidos pelo CDC para o diagnóstico sorológico e controle de cura da infecção por Strongyloides stercoralis em pacientes residentes no assentamento Zumbi dos Palmares. Quanto ao objetivo específico, foi avaliar a frequência da infecção por Strongyloides stercoralis nos pacientes residentes do assentamento Zumbi dos Palmares. Além disso, comparar a sensibilidade e especificidade do antígeno recombinante com o antígeno bruto de Strongyloides venezuelenses através do ELISA. Esse estudo teve 212 indivíduos, que foi estudado no assentamento rural Zumbi dos Palmares, Camamu, Bahia, entre o ano de 2019 e 2022. Daí ocorreu um diagnóstico parasitológico tendo essas técnicas e, além do mais, teve um imunodiagnóstico realizado pelo ELISA indireto, utilizando antígenos recombinantes, SSR, e o antígeno bruto, AGS. Levando em consideração a sua frequência, foi visto que os parasitados teve 62,2%, já sem infecção foi 27,8%, os monoparasitados foi 28,3% e os poliparasitados foi 48,4%. Quanto à frequência de aumentos, Trichuris trichuris teve 24,5%, seguido de Ascaris lubricoides, e Strongyloides stercoralis teve aproximadamente 5%. Para avaliar a sensibilidade e a especificidade do SSR-ELISA e AGS-ELISA, foram utilizados 90 soros controles, sendo para Strongyloides stercoralis, pacientes saudáveis e pacientes que foram infectados por outros aumentos, além dos 212 soros do assentamento Zumbi dos Palmares. Quando se analisa a curva ROC, ela nos dá uma sensibilidade de 84,77% e a sua especificidade de 77,78%. Para os indivíduos do AZP, foi detectado 11,3% de indivíduos positivos para detecção de IgG anti-Strongyloides stercoralis. Quando se trata do AGS-ELISA, mostra que tem uma sensibilidade de 84,38% e sua especificidade de 82,22%. Já para os indivíduos do AZP, teve 10,8% de indivíduos positivos para detecção de IgG anti-Strongyloides stercoralis. Avaliando a sensibilidade desses testes, foi visto que os monoparasitados teve maior reação cruzada no SSR-ELISA comparado ao AGS-ELISA. Já em relação aos poliparasitados, não houve um resultado tão significativo quando há essa comparação entre ambos. Em relação à frequência geral desses testes, mostrou que o SSR-ELISA possui 25,3% comparado ao AGS-ELISA, com 22%. Levando em comparação ao diagnóstico parasitológico do imunológico, foi visto que no diagnóstico parasitológico teve uma quantidade de 10 positivo, onde o SSR-ELISA e o AGS-ELISA detectou apenas 4 dentro desses 10 que foi apresentado positivo para o diagnóstico parasitológico. Assim, conclui-se que houve uma elevada prevalência das enteroparasitoses encontrada nesse estudo, de acordo com as condições sanitárias e também socioeconômicas, já que esses indivíduos trabalham em áreas rurais. Logo, a maior frequência de aumentos foi Trichuris trichoria, seguido por Ascaris lubricoides, Ancylostomídeo e já o Strongyloides stercoralis teve 4,7%. O SSR não foi muito empregado no ELISA, porém apresentou sensibilidade e especificidade parecida com o antígeno bruto. Logo, teve uma maior taxa de reações cruzadas.
Para o diagnóstico, houve uma similaridade do resultado do antígeno recombinante e do bruto. O antígeno recombinante SSR apresentou uma especificidade reduzida em comparação com o antígeno AGS. Isso pode estar ligado devido à questão da reação cruzada. Quanto à avaliação do NAI, ele está sendo empregado no nosso laboratório para ser estudado e abordar dados sobre esse reagente. Nossos agradecimentos à UFBA e à FAPESB e obrigado.